Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade às nossas aulas acerca do mundo mágico e do direito das famílias. Lembrando que até o presente momento nós já pontuamos os princípios constitucionais, trouxemos a ideia do casamento, uma das formas de constituição familiar, pelo menos a forma tradicional de constituição familiar, pontuamos a sua natureza jurídica e entramos nos planos da escada pontiana, não é isso? Plano de existência, já pontuamos, plano de validade, onde discutimos idade núbio, falamos por demais de causas de impedimento e suspensão, e agora vamos começar o plano da eficácia, o plano da eficácia. Lembrando que esse plano da eficácia ele se encontra esculpido, talhado e cunhado nos artigos 1565 até o 1570 do nosso Código Civil. Então, 1565 a 1570 do nosso CC, aí o plano da eficácia. Primeiro detalhe, gente, quando as pessoas se casam, nós temos alguns efeitos, tanto no plano pessoal quanto no plano patrimonial. O plano patrimonial será um assunto que será discutido mais tardiamente. É o plano onde se fala sobre o regime de bens, a titularidade, a administração dos bens, que traz efeitos perante os cônjuges, também perante terceiros, lembrando que os regimes são da comunhão parcial, comunhão universal, participação final dos aquestos e separação total de bens, podendo inclusive ser criados novos regimes, enfim, isso é um assunto que vai ser ventilado em momento oportuno. O que eu quero discutir com vocês a partir de agora são, obviamente, os efeitos de natureza pessoal, efeitos de natureza pessoal. Lembrando, óbvio, que a partir do momento que a pessoa se casa, isso não é um desestímulo ao casamento, você nunca mais terá o status do, óbvio, de solteiro, né? A partir daquele momento, inclusive, não se utiliza mais a certidão de nascimento, só de casamento. Que loucura, prof. E é verdade? De repente é um status que você não queria, porque daí a gente pode valorar que o sujeito, depois que se casa, ou ele é separado, ou ele é divorciado, ou ele é viúvo, né? Ou seja, não volta ao solteiro. Que loucura! Show de bola. Mas nesse não é o efeito que eu quero falar na órbita pessoal. Qual que é o efeito que você quer trabalhar? É a ideia da comunhão plena de vida, né? O artigo 1565, ele traz justamente esse detalhe. Ele vai falar assim, que a partir do momento em que o casal ele está junto, ele vai ter justamente essa comunhão plena de vida. O casal, conjuntamente, deliberará aquilo que é de mais interessante, ou seja, o que é mais interessante para o planejamento familiar. E dentro disso nós temos algumas consequências, né? Essas consequências, inclusive, já foram ventiladas em momento quando a gente falou do princípio da igualdade entre cônjuges. Quais são essas consequências? Primeira consequência que a gente pode ventilar para vocês é justamente que acabou a expressão pátrio poder e nós temos aí a ideia do poder familiar. Isso decorre até daquela expressão conjuntamente. Eles são responsáveis pelos encargos conjuntamente da família, ou seja, em pé de igualdade. Nós temos uma horizontalização do direito de família. Número 2, podemos falar que também em razão desse dispositivo, e até mesmo em razão do princípio da igualdade entre cônjuges, artigo 226, parágrafo 5º da nossa Bíblia Política, é possível hoje que a mulher passe o seu sobrenome para o marido, sem nenhum óbice, sem nenhuma discussão. E lembrando, uma terceira consequência, e aqui nem eu falar da prestação de alimentos, é que o planejamento familiar ele compete ao casal. Então o Estado ele não vai intervir nesse planejamento familiar. Óbvio que o Estado ele pode fomentar alguns critérios, porque faz parte da atuação do Estado. Como o quê? Como, por exemplo, a educação. Ele deve fornecer a educação. E como que ele faz? É um direito prestacional, direitos de segunda dimensão. Aqueles direitos positivos que o Estado deve aplicar são todos aqueles do artigo 6º da nossa Bíblia Política, artigo 6º da nossa Constituição. Bem, dito isso, né, obviamente, dentro desse plano de eficácia, desses deveres de natureza pessoal, eu quero falar dos deveres do casamento. Vocês sabiam que quando vocês se casam, todo mundo tem dever? Que loucura! É verdade. São deveres diferentes dos deveres dos conviventes. Então, os deveres do casamento são diferentes dos conviventes. Em verdade, só dois desses direitos são distintos daquela oriunda da união estável, né? Daquele oriundo do companheiro, não é isso? Show de bola. Em outras palavras, 5 são os deveres dos cônjuges. São 5 os incisos. Eu quero trabalhar justamente com vocês dentro desses 5. Eu acredito que só nesses 10 minutos eu vou falar só do inciso 1. Olha que loucura, muita coisa para ser dita, muito interessante. Qual que é esse primeiro inciso, esse primeiro dever do casamento? O primeiro dever do casamento é o dever de fidelidade recíproca. Fidelidade recíproca. Notem o quê? Vocês sabem o que é fidelidade. Show de bola, sem nenhum entrave, sem nenhuma dificuldade. Ocorre, entretanto, contudo, todavia, que hoje parcela da doutrina entende que esse dever ele deve ser um dever
flexibilizado, ele deve ser um dever mitigado. Ô louco, prof, putaria, né? Não é por isso. Por quê? Pelo seguinte, quando nós falamos para vocês dos princípios constitucionais do direito de família, eu falei do princípio da pluralidade familiar. Dentro desse princípio, eu falei, a nossa Constituição, no seu artigo 226, ela traz três formas de família, porque é mágico, Pai, Filho e Espírito Santo. Quais são elas? Falamos da família casamentária, falamos da família convivencial, oriunda da união estável, e monoparental, aquela que só tem um dos pais. Mas eu disse, entretanto, que com base no amor, com base no afeto, nós admitimos várias outras formatações de família. Quais são essas outras formatações de família? E aí eu falei para vocês, anaparental, até aí sem grandes entraves, mosaico, assemblada, recomposta, reconstituída, também sem grandes entraves. Mas duas delas me chamam a atenção. Quais são essas duas delas? E eu quero discutir essas duas dentro da ideia de fidelidade recíproca. Na verdade, seriam essas formas de família, e o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Primeira delas, o trisal, dança do machixe, né? Que até brinquei, 2 homens no meio com uma mulher fazendo sanduíche, ou vice-versa, 2 mulheres com um homem no meio fazendo sanduíche. Pode ser 3 homens, pode ser 3 mulheres. Como que fica a fidelidade recíproca? Porque a ideia da fidelidade recíproca do casamento é uma ideia pensada para um relacionamento de 2 pessoas. Então, como que fica nessa situação a fidelidade diante de um trisal? Por isso que a doutrina fala que deve ser flexibilizado. Por isso que a doutrina entende que deve ser, ou seja, ocorrer uma plasticidade, uma mutabilidade dentro dessa ideia de fidelidade. A outra que a gente pode trazer atenção diz respeito até à proposta do chamado poliamor. O que é poliamor? É mais do que 2 pessoas compondo aí um relacionamento familiar. Um grande exemplo seria o Mr. Catra, né? Mr. Catra, ele tinha 3 mulheres, mais do que 2. Então, 3 mulheres davam 4 pessoas dentro do... É poliamor, ou seja, mais do que 3, poliamor, certo? É um amor assim, tipo de mãe, né? Coração de mãe, sempre cabe mais um. Notem, gente, como que ficaria a fidelidade recíproca. De qualquer forma, dada essa observação, eu quero falar das quebras de fidelidade. Eu quero falar de Marília Mendonça, infiel, né? Ou mais precisamente, Mr. Catra, já que ele é o tema do momento, quero falar de adultério. A quebra da fidelidade, a quebra desse dever, muitas vezes se dá com adultério. O que é adultério, prof? A gente sabe, mas especificamente, adultério, oriundo do latim, significa aquela pessoa que dorme em outro leito. Então, oriundo do latim, o adultério nada mais é do que aquela pessoa, aquele indivíduo que dorme em outro leito. Esse é o conceito de adultério. Ocorre, contudo, entretanto, todavia, que nós temos alguns subconceitos de adultério. Que loucura, prof, que loucura. Quais são esses subconceitos de adultério? Gente, primeiro subconceito. O que é quase adultério? Quase adultério. Quase adultério. Eu lembro que uma vez eu perguntei isso numa prova, um aluno respondeu assim, se adultério é aquele que dorme em outro leito, né, quase adultério é aquele que não dormiu, né? Que loucura, que loucura. Gente, observem o seguinte, e olha que interessante. Quase adultério seriam as carícias preliminares, né? Ou seja, aquelas carícias pré o ato sexual, né? Pré a conjunção carnal. Então, isso é um quase adultério. Show de bola? Sem grandes entraves, sem grandes dificuldades. O que é um adultério precoce? Adultério precoce. Adultério precoce é aquele que ocorre logo após o casamento. E a gente tem um exemplo muito interessante de ser trazido, né? Qual o exemplo? Um casamento da pessoa que hoje se encontra casada com nossa, assim você me mata. Quem que está falando? Estou falando da Thaís Versosa, né? Thaís Versosa hoje se encontra aí com Michel Teló, tem 2 filhos, inclusive, posta bastante coisa no Instagram. Antes de ser casada com Michel Teló, ela se casou com Jonathan, né? Acho que agora não lembro o sobrenome dele. O Jonathan era o que apresentava, enfim, o vídeo show, de qualquer forma. Ele se casou com ela. E, obviamente, adotando a teoria do cipó, só se larga do cipó quando tem outra em vista, ele largou Thaís Versosa para ficar com Paola Oliveira. E ficou com ela bastante tempo. Isso é um adultério precoce. Foi logo após o casamento. Por quê? Porque ele largou de Thaís Versosa quando ele regressou da lua de mel. Que loucura, prof, que loucura, né? Então, isso é o Instituto do Adultério Precoce. Que legal, né? Show de bola. Vamos para um outro adultério? Tem mais, prof. Tem putaria, né? 50 tons de cinza, elite, mais ou menos isso. Qual que é o nosso
Próxima forma de adultério é o conhecido adultério casto, adultério inocente, adultério de seringa. Ô, louco, é tudo igual? É, então vamos anotar. Adultério casto, adultério inocente, adultério de seringa. Nossa, o que é isso? Acontece que no próximo semestre eu vou conversar com vocês sobre o Instituto da Filiação. Tudo bem. A filiação, a gente vai falar assim, filho da minha filha, meu neto, minha neta é, né? Meu neto é, filho do meu filho é ou não é. Acontece que dentro de filiação nós temos algumas presunções de paternidade, que estão lá no artigo 1597. Uma dessas formas de presunção da paternidade, que se encontra talhada no inciso 5, fala da chamada reprodução assistida heteróloga. O que é a reprodução assistida heteróloga? É aquela situação em que o indivíduo, ele casado, ele tem azospermia ou oligospermia. O que é isso, prof? E a azospermia, né? Não tem porra nenhuma, ou seja, não tem material genético. Show de bola? E a oligospermia? Tem pouco material genético. Então o que ele faz? Ele autoriza a sua mulher que ela pegue material genético de terceiro e faça essa reprodução. E assim ele será considerado pai. Então, isso é uma reprodução assistida heteróloga. O que é esse adultério casto? Adultério casto porque, na verdade, a pessoa não chegou a trair. A trair, que eu falo, não dormiu em outro leito, né? Adultério inocente, porque ela não traiu, não dormiu em outro leito. Traição, que eu falo, ato sexual, né? E também adultério de seringa. Por que de seringa? Porque, na verdade, o que ela faz? Ela, sem a autorização do marido, ela vai num banco de sêmen e realiza a busca do material genético. E, obviamente, introduz esse material genético dentro dela. Por isso que a gente fala o quê? Um adultério de seringa. Isso é um adultério casto inocente ou de seringa. Que legal, prof, tô empolgado. Tem mais, tem mais. Eu quero falar de mais um. Qual? Quero falar da infidelidade. Infidelidade virtual. Vocês não acreditam. O quê? Teve um caso, já faz pelo menos aí uns 15 anos, de uma pessoa que um jogo, né, tipo The Sims, chamava Second Life. Ela adentrou, obviamente, no escritório do marido e viu o avatar do marido, ou seja, o bonequinho do marido, realizando um ato sexual com o avatar de outra personagem. E ela falou, que putaria é essa? Ela entrou com uma ação para o desfazimento do casamento. Em outras palavras, ela alegou a quebra de fidelidade. E notem, teve adultério? Não, porque não dormiu em outro leito. Então o nome desse instituto é infidelidade virtual. Essa infidelidade virtual muitas vezes acontece, se prefaz, por intermédio de troca de mensagens. O WhatsApp, né? Por troca de mensagens, Instagram. Um grande exemplo que eu posso falar disso é uma decisão do ano passado, que ocorreu em Brasília, em que a mulher descobriu a quebra da fidelidade em razão do e-mail do seu marido. Enfim, o marido se separou dela, já estavam separados, olha que loucura, já estavam separados, ela entrou no e-mail, porque o marido deixou o computador com o e-mail salvo, e começou a descobrir várias trocas de mensagens entre o marido e a amante. E ela pleiteou o quê? Uma indenização por danos morais, porque dentro, obviamente, dessa situação, ele ainda chamava ela de frígida, né, e tudo mais, que loucura. De qualquer forma, o que é interessante, quando ocorria essa quebra de fidelidade, que a gente fala de adultério ou infidelidade, que seja virtual, o que acontecia? Nós tínhamos a chamada separação sanção. Era uma separação de natureza subjetiva. Subjetiva porque havia a culpa do outro pretendente. E isso nós vamos discutir também adiante, que são as formas de dissolução da sociedade conjugal. De qualquer forma, essa separação ela trazia 3 consequências. Em outras palavras, se a pessoa traísse, e aí ocorria essa separação-sanção, ela perdia o direito. Que direito? Aos alimentos, a guarda dos filhos e a utilização do sobrenome. Então perdia o direito à guarda dos filhos, aos alimentos, tudo bem? E à utilização do sobrenome. Veremos que grande parte dessas consequências não se aplicam mais. Por exemplo, guarda dos filhos não se aplica mais. Show de bola? Alimentos. Paga alimentos? Pagam. Só que esses alimentos que serão pagos, veremos mais pra frente, são chamados alimentos necessários.
O que é alimento necessário? Só paga a subsistência, dane-se a dignidade, né? Lembrando que alimento abarca tudo que é voltado aí para a sua dignidade. Então abarca vestuário, você vai pagar vestuário, abarca lazer, lazer para a pessoa que te traiu. Que lazer é esse? Então você só paga os alimentos necessários. Lembro sempre daquela música do Mogli, Menino Novo. Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. E sobrenome é o único que você continua com essa aplicabilidade e consequência, lembrando que temos 3 exceções. Bem, dito isso, o resto nós ventilaremos aí no próximo bloco, os próximos deveres do casamento. Desde já, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.